Em Brodowski, uma investigação por desvio de dinheiro público e fraude na licitação de obra realizada na Câmara Municipal. O ex-presidente, a empresa que foi contratada e 13 engenheiros são acusados pelo Ministério Público de associação criminosa. O motivo da ação é o estacionamento da Câmara de Brodowski. Em 2016, foi feito o pavimento de concreto do local. Só que as medidas que constam no contrato com a empresa que realizou o serviço não são reais, segundo investigação do Ministério Público. A planilha orçamentária indicou que a área tinha um total de 1.516 metros quadrados, ao custo de R$ 82.830 para fazer o piso, quando, na verdade, mede 882 metros quadrados. E nesse tamanho, o valor do serviço seria de R$ 32.565. De acordo com o promotor de justiça, o procedimento foi fraudado e a extensão da obra superdimensionada no projeto apresentado pela Câmara. Foi solicitada a realização de uma perícia técnica e engenheiros do Ministério Público apontaram que a área que foi objeto da obra pública ela tinha a metade daquela que estava sendo apontada no contrato e no projeto do Poder Legislativo, o que propiciou que os envolvidos aí levassem a efeito desvio de recursos públicos do município de Brodowski. Além da medida cobrada no contrato não corresponder com o tamanho real da área aqui, a investigação concluiu que foram feitos pagamentos à empresa por serviços que não teriam sido executados. E isso no valor de R$ 41.330. Esse valor foi um valor apontado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mas a perícia técnica feita pelo Ministério Público do Estado de São Paulo apontou que os valores correspondem a aproximadamente R$ 50 mil. Os serviços não executados se referem justamente ao fato de que a área tinha uma dimensão bem menor do que a área que efetivamente correspondeu àquela que foi objeto dos pagamentos. A ação pesa sobre o ex-presidente da Casa de Leis, Cristiano Dias Borborema, o empresário, dono da MW Pise Construtora Limitada e 3 engenheiros. Consta no processo que a empresa prestou serviços únicos e exclusivamente para a Câmara no período em que esteve em funcionamento. Foi selecionada uma empresa cujo proprietário tem ligações com o proprietário, com o então presidente da Câmara de Vereadores. Essa empresa não tinha capacidade técnica, estava situada em um casebre da periferia do município de Brodowski e é uma empresa que única e exclusivamente teve atividade econômica vinculada aos contratos que celebrou com a Câmara Municipal de Brodowski. Não teve nenhuma outra atividade econômica que não essa, o que demonstra que foi uma empresa criada única e exclusivamente para fazer frente a eventuais fraudes perpetradas pelo Poder Legislativo quando da gestão do denunciado. O ex-presidente do Legislativo nega todas as acusações. Ele alega que houve um erro na planilha. Eu não me sinto culpado com isso e reajo tranquilo a essa questão. O senhor reconhece que houve um superfaturamento? Eu reconheço que teve um erro de digitação na planilha por um profissional que hoje já até faleceu. E esse erro de digitação que causou todo esse dano. O senhor, como presidente, liberou o recurso e não analisou esses números? Como eu disse, eu não tinha conhecimento técnico para analisar o que foi feito na obra da Câmara. Foi contratado um profissional que fizesse essa análise e depois disso eu paguei a obra, a empresa que fez as reformas que foram licitadas, tudo baseadas em documentos. Se Cristiano não conseguir provar as acusações, ele pode responder por improbidade administrativa, peculato, que é o desvio de dinheiro público, fraude em licitação e associação criminosa. A promotoria pede a devolução dos valores pagos ilegalmente e a aplicação de multa, assim como a suspensão dos direitos políticos. E aguarda o posicionamento do Poder Judiciário, que já determinou o bloqueio de bens de todos os envolvidos. A Câmara atual está de olho no caso. Segundo o presidente, o Tribunal de Contas do Estado já tinha apontado as irregularidades no exercício de 2016 e foi a partir daí que teve início a investigação. Além disso, ele destaca que o piso já apresenta rachaduras em pouco tempo de uso. A obra apresenta até hoje danos que já apresentava com menos de um ano, então a Câmara foi prejudicada por essa obra. O que vocês, vereadores, pretendem fazer?
Como o ex-presidente não é mais vereador, questão administrativa e interna da Câmara não cabe mais o que fazer por não ser vereador. Mas a Câmara vai participar da ação civil pública ingressada contra os autores do fato aí. Como terceira interessada, ainda não fomos intimados e vamos aguardar a Justiça intimar a Câmara para que a gente manifeste na ação. A Ordem dos Advogados do Brasil também acompanha os fatos. O uso indevido de verbas públicas, se realmente isso está acontecendo, né, é preocupante. Então, nós precisamos se movimentar, deixar a população inteirada do que vem acontecendo, para eles também exigirem dos nossos representantes que seja feita a justiça. E, a partir de então, nós vamos estar de perto para que seja garantido não só a defesa desses envolvidos, mas que seja garantida a aplicação da lei. Gislene Lopes, de Brodowski, para o Jornal da Clube. Nós tentamos contato com a empresa e os funcionários envolvidos nesse caso, mas não conseguimos até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, Thaís Mantoni tem mais informações. Thaís? Pois é, Pussi, as autoridades e a comunidade também têm que estar de olho. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Jean Alves, que é professor de Direito. O desvio de dinheiro público e fraude em licitação são os crimes citados pelo Ministério Público. O que pode acontecer com esses envolvidos no suposto crime? Boa tarde. Boa tarde, Thaís, Paulo Pussi e aos telespectadores da nossa macro-região. Com atenção ao registro histórico e à dinâmica da atualidade, é possível apontar que a administração pública depende dos procedimentos licitatórios, porque essa concorrência entre os particulares é que permitirá uma compra mais eficiente. E uma compra mais eficiente significa que sobrará dinheiro para ser colocado na saúde, no saneamento básico e em outras áreas. Então, quando o administrador ou seus braços, como secretários, ele está corrompido com os atores privados, isso importa em crime de fraude à licitação, associação criminosa e eventualmente corrupção passiva. Então são crimes aí apenados com pena de reclusão, eles podem ficar presos tanto cautelarmente se for o caso, ou ao final do processo, se for condenação convalidada pela segunda instância, também poderão cumprir pena em regime fechado. E o que a cidade de Brodowski perde com essa denúncia que envolveu a Câmara Municipal da legislatura passada? Bom, o desvio de dinheiro público, notadamente aí a fraude à licitação pública, que representa até 15% do produto interno bruto, significa que esses recursos não estão sendo alocados onde deveria. Então, certamente a saúde está em falta, o saneamento básico está em falta, o policiamento também está em falta. Então, o município de Brodowski, ele perde nessas outras áreas, nos serviços públicos. Esse dinheiro que foi desviado, certamente e indiretamente, está matando pessoas. O fato deixa um alerta para a Câmara de agora? Sim, porque o poder legislativo é o princípio, são os olhos da população, E os vereadores estão ali à frente justamente para fiscalizar o poder executivo, as obras, os contratos e, em qualquer caso de denúncia, poderão levar os autos ao Ministério Público para fazer uma investigação criminal. É possível também apontar que não responderão esses agentes somente na esfera criminal, responderão também na esfera administrativa por improbidade e também no eleitoral, podendo aí ficar inelegíveis por até 8 anos. E a comunidade pode acompanhar de alguma forma essa investigação e cobrar da justiça? Não só pode, como deve, o exercício da cidadania. Os processos não são segredo de justiça, então o público, os cidadãos podem acompanhar o andamento regular, claro, respeitando contraditória e ampla defesa, a fim de se verificar se há ou não punibilidade para os agentes envolvidos. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pussi. Obrigado, Thaís.